Nesse vídeo aqui a gente não vai falar de GTA, né, que quase todo mundo fala, de Elden Ring também, que é um dos RPGs mais famosos aí de mundo aberto. A gente vai falar de jogos diferentes, aqueles jogos que são feitos ali pra você explorar, eles têm um mundo aberto interessante, cara, e tem bastante coisa pra você fazer também. E é claro, eu duvido você conhecer pelo menos, sei lá, 3 desses jogos aqui. Os jogos são muito bons, cara, então você tá ligado, solta o like e vem comigo, mano. E vamos começar essa lista com um RPG de sobrevivência, cara. Um jogo sandbox também de mundo aberto bem legal que se chama Craftopia. E bom, como você tá vendo nesse jogo aqui, cara, ele tem os melhores gráficos de jogo sobrevivência que eu tô gostando atualmente, que é aquele cartunzinho, sabe? Aquele cartunzinho mais bonitinho, velho. Bom, o criador desse jogo, ou é a indústria lá que fez alguma coisa do tipo, fez também o Palworld. Então, cara, tem bastante semelhança um com o outro, mas esse aqui é bem mais livre, se é que podemos dizer assim. O objetivo do jogo é você conseguir meio que repovoar a Terra depois que ela foi aí, depois que ela acabou sendo destruída, né, no caso. Então, cara, o objetivo, o jogo vai te dar total liberdade pra você fazer o que você quiser, mano. Desde a criação de personagens, coleta de recursos, construção e também um combate ali quando você acaba enfrentando os inimigos. É claro que o jogo tem um mundo aberto aí gigantesco, mas muito grande mesmo pra você explorar, e algumas coisas lembram Genshin Impact, cara, Stardew Valley, sistema de fazendinha também. O jogo é bem completo, muito bom, velho. E por falar em fazendinha, cara, vamos falar agora desse outro jogo aqui, que também tem bastante esse estilo de fazendinha. Vamos falar agora de Jinko. E cara, olha só esses gráficos também super fofinhos, cara, eu gosto bastante quando o jogo é assim, os bonequinhos são bem cabeçudos e quadrados, velho. E bom, ele tem a história de qualquer outro jogo de fazendinha, né? Você é um australiano ali, no caso, que acabou tendo uma terra ali de herança e agora você precisa acabar cuidando ali, né? Então, cara, você vai ter que fazer literalmente tudo. Você vai ter que plantar, pescar, minerar, caçar os animais selvagens e, é claro, atrair os moradores aí pra sua vila, já que você quer construir uma vila e não apenas a casinha ali onde você tá. Então, meio que você aí é o mestre da vila, digamos assim, ou o prefeito, alguma coisa do tipo. Então você vai ter que administrar muita coisa, além de acabar conversando com todo mundo também, velho. Além de todo o seu sistema de fazendinha, né, que é o principal ponto, o jogo ainda tem toda a exploração da ilha onde você tá, que é uma ilha gigantesca, e também a construção da vila, né, que é a vila ali onde você tá construindo. Tem muita coisinha pra você fazer nesse jogo, cara. E esse aqui dá pra você jogar cooperativo, com até 4 pessoas, mano. Diferente dos joguinhos cartoons que a gente falou aqui, esse aqui tem uma pegada um pouco mais real. Vamos falar agora de Pine. Esse jogo tem bastante coisa interessante, inclusive a sua história, cara. A história você joga com uma tribo toda ali. Só que claro que você tem um personagem principal, se eu não me engano ele chama Rui, alguma coisa do tipo. E nesse mundo, os humanos não são a raça dominante, se é que podemos dizer assim. Tem vários outros animais lá mesmo, tipo alguns répteis e algumas aves que são mais inteligentes que os humanos e já se destacaram mais, sabem? E o seu objetivo é você conseguir guiar a sua tribo aí em um mundo onde tudo é perigoso pra vocês, se é que podemos dizer assim, cara. Tem uma coisa super interessante sobre esse jogo aqui, que é como ele funciona quando o jogador não tá jogando, se é que podemos dizer assim, como funciona a inteligência artificial do jogo. Porque tem várias facções lá dentro do jogo que são ali as diferentes raças dos animais, onde eles evoluem ali constantemente, tá ligado? Então, mano, se você pegar o seu personagem, por exemplo, e ficar parado, você vai ver que talvez alguma facção ali tá no topo e depois outra facção ali começa a quebrar ela, sabe? É como se você fosse só mais um NPC ali dentro do jogo, só mais um personagem, sabe? Porque todos eles fazem as coisas ali sem você pedir, sem você mandar. É como se você fosse só mais um jogador, mano. Esse jogo é bem legal, velho. Por mais que esse jogo tenha uma aparência de jogo de fazendinha, meu amigo, tem tanta coisa pra você fazer nesse jogo aqui que você vai ficar impressionado. Vamos falar agora de Minha Vida em Sandrock. E bom, tem duas versões desse jogo aqui, provavelmente tá saindo uma outra aí. Tem a Minha Vida em Portia, e essa aqui que é o mais novo, né? É claro, se você for joga o mais novo, cara, não tem porquê muito você acabar jogando o antigo, só se você acabar gostando mesmo, né? A história do jogo é que aconteceu uma catástrofe ali, né, no caso na Terra, mano, e vocês precisam reconstruir a Terra. Então, cara, você vai pra uma cidade aí sendo um grande engenheiro, construtor, alguma coisa do tipo, e você precisa ajudar todo mundo ali.
E como você tá vendo, cara, você vai ter que fazer literalmente de tudo aqui, desde o cultivo ali, que é o famoso fazendinha, como também mineração, pesca, combate com monstros, e tem uns monstros lá bem gigantescos e bem difícil mesmo, cara, e até mesmo se relacionar ali com os habitantes, né, os NPCs. Eu fiquei muito impressionado com esse jogo, porque eu achei que seria só mais um joguinho de fazendinha, mas cara, dá pra você fazer tanta coisa nesse jogo que é super impressionante, como por exemplo, dá pra você se casar nesse jogo aqui, assim como dá pra você matar boss ali junto com os NPCs, cara, e é um jogo muito bom e bem desconhecido, velho. Um jogo lançado em 2017 que eu não vejo quase ninguém falar sobre ele, vamos falar agora de Alex. E bom, o jogo é todo por modo história, se é que podemos dizer assim, cara, e ele tem uma história super interessante. Alex é meio que uma droga sintética que eles produzem lá, mano. Isso faz com que o seu personagem, ele ganhe poderes, magias e fique extremamente forte, só que isso aí suprime também as suas emoções, cara. O problema é quando param de dar, né, ali o negócio pra você, e aí suas emoções voltam e vem um remorso, cara. Agora você jura e destruir todo o Alex que tem no mundo. Esse é aquele jogo de RPG um pouco mais clássico, porém com uma boa história, sabe? O jogo tem 3 facções ali que você pode se juntar ali, dependendo do tipo de ideologia mesmo até que você segue, cara, porque são totalmente diferentes, e o combate é bem interessante também, velho. Uma coisa interessante é as decisões, né, as decisões ali que você vai tomar junto com os NPCs vão determinar um final diferente pra você do jogo, já que você pode ser tanto um herói como um vilão nesse jogo aqui, velho. Graficamente ele é muito bom e bem desconhecido também, viu, mano? Confesso pra vocês que não é esse tipo de jogo que me agrada muito, sabe? Só que eu trouxe aqui pra vocês porque vai saber se é o seu jogo, cara. Vamos falar agora de East Shade. Eu tenho que ir nessa Emerald Browse e pegar uma sopa, acho que é pra colocar pra tirar o cara dali. Mas onde tem isso? Onde é a casa dessa mulher? E bom, pra começar, ele é em primeira pessoa, é uma coisa que eu não gosto, cara, mas eu sei que tem bastante gente que gosta. Outra coisa interessante é que o jogo não tem combate e não tem violência nenhuma, você não senta porrada em ninguém aqui, mano. O foco do jogo é só explorar o mundo, conversar com os personagens ali e acabar criando pinturas, que são as memórias dos personagens. Então, cara, geralmente ali os bichinhos vai pedir alguma pintura pra você diferente, que vai marcar ali, ou que marcou eles, por exemplo, e você tem que fazer toda essa pintura e entender mais ou menos como funciona o sentimento deles. É um jogo bem diferente, se é que podemos dizer assim, sabe? E essa é a parte interessante, cada personagem ali tem a sua história, a sua personalidade e até mesmo os dilemas morais, e é claro que você tem que ajudar todos eles, velho. Como eu falei no começo, não é o tipo de jogo que funciona pra mim, cara, mas vai saber que se é pra você, né, mano? Eu tenho quase certeza que esse jogo é da Noruega, cara, e é um jogo totalmente novo. Vamos falar agora de Eidgard. Nesse jogo aqui, mano, você vai jogar com um aventureiro que acaba se transformando ali em alguns animais, cara. Ele é basicamente um mutano, não sei se você conhece o mutano, mano. E bom, o seu objetivo é você ir se transformando em animais e ali acabando com a peste negra. Então você vai, mata alguns monstros e acaba purificando o local ali pra alguns humanos voltarem a sobreviver ali. Por mais que esse jogo tenha uma história, se é que podemos dizer assim, o jogo tem um mundo aberto bem legal pra você explorar e bem interessante também, cara. Tem várias fazendas ali que você tem que purificar também, assim como grandes cidades, sabe? Tem muita coisa pra você fazer. É claro que a transformação em animais é um dos pontos principais, dá pra você transformar um urso, dá pra você transformar ali em vários animais de batalha mesmo, sabe? E assim como também dá pra você voltar a ser humano quando você quiser, mano. Um jogo de sobrevivência indie bem interessante, né? Vamos falar agora de Force of Nature 2. E bom, tem o 1 também se você quiser jogar, mano, mas o 2 ele é bem melhor, sabe? Bem mais atualizado, se é que podemos dizer assim, mano. Esse aqui, por mais que seja um jogo de sobrevivência, ele tem um final que é bem interessante, que geralmente não tem em jogos de sobrevivência, né, velho? Bom, no jogo você joga com um personagem que ele precisa restaurar o equilíbrio do mundo, depois que alguns monstros acabaram destruindo ali uma chamada pedra ali do equilíbrio ou coisa do tipo, e aí os monstros meio que ficaram meio doidos, sabe? O jogo lembra bastante aqueles jogos de sobrevivência mais raiz, né? Aqueles jogos de sobrevivência um pouco mais modernos, só que acredita em mim, cara, ele é bem mais um jogo moderno, sabe? Bem mais um jogo de ação mesmo e RPG do que o próprio de sobrevivência, mano. E uma coisa interessante é que o jogo tem 2 finais possíveis aí pra você escolher, né? Quer dizer, escolher não, ali dentro do jogo você vai escolhendo as coisas e você vai descobrindo qual final é. O único jogo teoricamente de graça aqui da nossa lista, cara, vamos falar de um jogo bem divertido e bem bonitinho também que se chama Infinity Nikki.
E bom, eu não sei se você viu, mas lançou, e essa bonequinha aí, a Nick no caso, é uma bonequinha bem famosa, cara. Ela tem vários jogos diferentes. Esse aqui, se eu não me engano, é o último ó, que acabou lançando. Ele vem naquele estilo de mundo aberto, com personagens gachazinhos pra você pegar, sabe? Bom, na verdade eu acabei de falar uma coisa errada, não são personagens gacha nesse jogo que você pega, e sim as suas roupas. As roupas chamado looks ali dentro do jogo, né, que é uma coisa um pouco mais chique, vai te dar as habilidades totalmente diferentes. E cara, eu vou falar pra você, esse joguinho é lindo demais, cara. Se você tiver um PC bom, colocar o jogo nos gráficos máximos, você vai ver que coisa maravilhosa. O mundo do jogo é muito, mas muito bonito mesmo, cara, como você tá vendo. O jogo tem pra diversas plataformas, e ele é bem mais social do que o normal, né? Isso aí você já sacou na hora, mano. Esse é um jogo bem simbólico, se é que podemos dizer assim, cara. Vamos falar agora de Spirit of the North, ou Espírito do Norte, no caso. Cara, no jogo você joga ali com uma raposa que ela está ligada a um espírito lá, um espírito branco que também meio que parece uma raposa, sabe? Então aí você precisa descobrir o que ela tá pedindo exatamente pra você. E no decorrer do jogo você descobre que existia uma civilização ali e você nem sabe exatamente por que você tá ali. É por isso que esse jogo é meio enigmático, sabe? Então quando você chega ali no final do jogo, você meio que descobre o que tá acontecendo ali. Uma coisa super interessante sobre esse jogo, na verdade esse estilo de jogo é que ele não tem diálogo, né? Já que você joga ali com uma raposa mesmo de verdade. Então, cara, toda a história ali do jogo é meio que interpretativa, sabe? Por mais que ele tenha também, e por mais que ele pareça, na verdade, um jogo de passatela, cara, totalmente mundo aberto. Você pode ir pra onde você quiser, você nem pode seguir a raposa se você quiser também, pode explorar ali. E a parte interessante é as ruínas da civilização perdida, né? Só que você não sabe exatamente o que aconteceu ali. Ou você vai gostar muito desse jogo, ou você vai querer tacar o controle na parede, cara. Vamos falar agora de Raste Broken Sword. E bom, tem bastante coisa pra elogiar sobre esse jogo porque ele é bem interessante, cara. Primeira coisa é os bonequinhos. Cara, os bonequinhos são bem estilizados, bem bonitos mesmo, muito bem feito, gostei pra caramba, mano. Bom, ele tem uma gameplay fácil e uma história relativamente simples também, cara. Seu objetivo é você meio que salvar alguns mundos ali, então você precisa acabar entrando nesses portais que são portais pra outro mundo, no caso, e aí você leva algumas coisas pra lá pra você conseguir salvar. Como você tá vendo, a sua bonequinha corre pra caramba, cara, e o seu objetivo é você não parar, né? Então, cara, tem um monte de obstáculos ali e você precisa exatamente ali seguir no caminho certo. Por aquilo que parece, o jogo também é de mundo aberto, sabe? Por mais que você tenha ali que colocar, que passar dentro dos negócios. Isso porque todo mundo que você entra é totalmente diferente do anterior. Então, cara, o jogo basicamente é infinito pra você jogar, mano. E é claro que cada vez vai ficando mais difícil, mais complicado e mais vontade de tacar o controle na parede, mano. Cara, achei muito legal esse aqui também, velho. Fiquei jogando por bastante tempo. Vamos falar agora de Oppidum. E bom, ele é um jogo também ali, como você tá vendo, de gerenciamento ali, de crafting, várias dessas outras coisinhas relaxantes, sabe? No jogo você assume o papel de herói pra enfrentar uma ameaça ali. Tudo o que você sabe é literalmente isso quando você acaba chegando nesse mundo. Só que é claro, tem vários NPCs e várias coisas diferentes ali pra você conversar, mano. E aí que você vai meio que entendendo a história, sabe? Ele é aquele jogo que também tem de tudo, né? O jogo consegue ali ter o crafting, por exemplo. Você consegue, por exemplo, também montar as casas dos personagens ali, dos NPCs. Só que o jogo tem uma mecânica interessante que se chama que o personagem lá ele tem um poder, né? Porque ele é o herói e só ele tem esse poder, e esse poder é meio que o equilíbrio do mundo. Então, cara, você tem que usar no momento certo e na hora certa, mano. Uma parte interessante é você jogar cooperativo esse jogo aqui, dá pra você jogar com até 4 pessoas e é bem legal, mano. Vamos falar desse jogo aqui que parece que saiu da Nintendo, meu amigo. Vamos falar agora de Yonder the Cloud Catcher. E bom, esse jogo é bem interessante, eu gostei bastante, principalmente do mundo aberto dele e do cenário. No jogo você joga com um personagem ali, como você tá vendo, mano, e ele sofreu um naufrágio, né, e ele acabou caindo nessa ilha aí, né, que é o nosso protagonista, cara. Porém, lá quando chega, ele descobre que tem habitantes ali, só que tem uma névoa meio que corrompendo ali os habitantes. Então agora o seu personagem, ele é escolhido pra salvar ali os habitantes dessa aldeia com uns negocinhos lá que faz dissipar a névoa. Eu fiz provavelmente o pior resumo do mundo, mas a história é essa aí, eu acho que você entendeu. Como você tá vendo, os bonequinhos são bem bonitinhos, cara, e o seu bonequinho vai ter que correr muito nesse mundo aberto aí, como você tá vendo.
vendo, e pegar muito item pra acabar dissipando ali a névoa. O jogo tem sim combates bem legais, mano, tem sistema de farming, artesanato também, tem um monte de quebra-cabeça, puzzle, e é claro, tem um ciclo de dia e noite, né, a noite fica bem mais complicado aí pra você sobreviver, mano. Vamos terminar essa lista com um jogo que não tem na Steam, isso porque ele tem um site próprio. Vamos falar agora de Vintage Story. E bom, esse jogo aqui, mano, ele parece bastante com Minecraft, como você tá vendo. Tudo é bem quadradinho, sabe? Só que ele é muito mais complexo que Minecraft. E talvez você goste por conta disso, cara. Bom, todo o ambiente e o mundo aberto do jogo, os monstros, tudo basicamente é gerado bem aleatoriamente, né? E as pessoas ali, quer dizer, as pessoas, os jogadores no caso, começam ali na Idade das Pedras, sabe? Onde basicamente não tem nada e vai evoluindo até idades mais avançadas, cara. O jogo tem sim um monte de coisa esquisita que você tem que matar, várias criaturas hostis ali, eventos sobrenaturais também, mano. E o jogo é muito mais dinâmico, sabe? Os biomas são bem mais realistas, coisas como neve, por exemplo, ou até mesmo um cenário de deserto é complicado, e até mesmo as construções, como por exemplo, se você quiser criar aí alguma coisa de argila, você vai ter que colocar voxel por voxel direitinho lá pra você conseguir criar essa parada de argila que você quer. É um jogo extremamente mais complexo que Minecraft, cara, e muito bom pra você que gosta desse estilo, velho. Então é isso, rapaziada, eu espero realmente que você tenha gostado e descoberto novos jogos aí pra você comprar na sua Steam, mano. E aquele bagulho, se eu te ajudei, não esqueça de deixar aquela fortalecer que eu tô indo nessa, hein? Valeu!